Amém, graças a Deus. Vocês podem sentar no seu lugar. Boa noite. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez na Peniel. Agora para celebrar 19 anos dessa igreja. Irmãos, tudo que eu não queria que chegasse, chegou. Eu fiquei velho mesmo, não tem jeito. Eu fico querendo ser jovem, mas não tem jeito, meu amigo, porque há 19 anos atrás eu estava cá. Não era aqui, era em outro lugar, mas eu estava e depois passei aqui muitos anos com o Marquinho, com o Ruth, com o Léo, com o Lulu. Eu era de outra diocese, mas vivia aqui por questões de afetividade e graças a Deus ele me trouxe para essa diocese há 4 anos atrás e hoje nós somos a mesma família e eu tenho estado aqui mais vezes, o que para mim é muito bom. Tenho um carinho muito grande por essa comunidade. Eu estava dizendo a Lulu lá, eu estou sendo filmado, mas agora já foi mesmo, não tem, vou dizer mesmo. A gente tem 11 igrejas para cuidar. E o certo é a gente dizer que não tem carinho mais por uma do que por a outra, né? A gente tem que dizer isso. Mas eu estava dizendo que a minha mulher não esconde que ela ama a Peniel mais do que as outras, não. Porque eu vou em todas as igrejas, todo mês eu rodo mais do que tudo no mundo. Aí eu digo assim, Paula, hoje eu vou lá na Ágape, lá manda um beijo. Hoje eu vou lá em Porto de Galinha, quarta-feira, manda um beijo. Disse, amor, ela está voltando da missão lá em São José da Coroa Grande. Aí eu disse, amor, hoje eu vou na Peniel, aniversário da Peniel. Ai, meu Deus, eu queria tanto ir, manda um beijo para Lulu, manda um beijo para Giovana, manda um beijo para todo mundo. Eu digo, calma, menina. Diga assim, manda um beijo igual faz as outras. Mas o carinho dela é muito grande por aqui também, obviamente que o meu, há muito tempo. E eu estou feliz que eu também estou vendo muita gente querida aqui que eu não esperava ver. Pastor Rubinho, que coisa boa você aqui. Estou feliz demais de ver vocês dois aqui. Graças a Deus, esses homens, esse casal que está aqui na frente de pastores, conheci na Igreja Batista do Largo da Paz há 23 anos atrás. É isso? Há 23 anos atrás nós servimos a Deus juntos lá. E muito bem, eu tive com o pastor Jaconias agora no Descende, no sábado passado. Dei um abraço nele, ele é o pastor mais cheiroso do Brasil até hoje. Não interessa, tem mais de 80 já. Tem quantos anos ele tem? Deve ter 86, 76, 76 anos de idade. Mas é o pastor mais cheiroso do Brasil, o pastor Jaconias Lisboa, lá do Largo da Paz. E foi um tempo tão bom que a gente passou junto, gosto tanto de vocês. Então estou muito feliz. Irmãos, para fazer 19 anos numa comunidade de fé, para viver a fé em Cristo, do jeito que Deus quer que a gente viva, nós precisamos exercitar algo que eu acho que a gente fala pouco, ou menos do que deveria falar, que é perseverança. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre perseverança. Eu cresci com os meus pais, especialmente a minha mãe, dizendo assim, meu filho, desde pequenininho, você tem iniciativa demais. O meu problema é que eu quero ensinar você até a acabativa. Aí eu dizia, o que é isso, mamãe? Ela dizia, você terminar as coisas. Porque começar as coisas é fácil. Arranque é fácil. Mas nem todo mundo persevera até o fim e acaba a jornada. Mas nós estamos numa igreja que há 19 anos, não é um arranque. É há 19 anos. Eu fiquei feliz quando o pastor Lucas mandou perguntar quantos estavam no começo, porque eu vi que tem muita gente no começo. E 19 anos não é brincadeira, não, é muito tempo. Então eu estou muito feliz porque isso requer perseverança. Eu quero ensinar isso aos meus filhos biológicos, quero ensinar aos meus filhos espirituais sobre perseverança, porque eu creio que essa é uma palavra que Deus tem para a gente. Amém? A maioria já leu, conhece essa parábola do semeador, ela está no Evangelho de Mateus, ela está no Evangelho de Marcos, ela está no Evangelho de Lucas, e a história é a mesma. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, ela é melhor contada com mais detalhes do que no texto de Lucas que nós lemos. O solo é o nosso coração, a semente é a palavra de Deus. E quando a semente cai num solo que se assemelha a uma beira do caminho, essa semente, diz a palavra, Jesus conta, que ela é pisada e comida. Quando a semente cai na pedra, a semente não gera fruto, ela seca por falta de umidade, o sol vem na pedra e queima a semente. Quando a semente ela cai num lugar onde tem espinhos, ela até começa, ela pega,
mas ela não consegue crescer e dar fruto, porque os espinhos sufocam a semente. Mas por fim, tem um quarto tipo de solo, que quando a semente cai nele, que é a terra boa, ela frutifica muito. E em todas as vezes que Jesus contou a história, mas nos 3 registros, Jesus conta a parábola e logo em seguida explica a parábola, o que é um negócio bom, porque tem outra que ele não explica. Mas essa aqui ele explica. E, como eu disse, tem explicações mais profundas, Mateus e Marcos. Lucas não é tão profundo, mas tem um detalhe que eu quero chegar nele já, que é sobre isso que eu quero falar com vocês. Mas vamos só um pouquinho exercitar, a gente fazer reflexões sobre que tipo de solo é o nosso coração, quando a semente da palavra de Deus é lançada. Jesus explica que o solo que se assemelha a uma beira de caminho é a semente que não dá fruto, porque ela é logo roubada por Satanás, para que as pessoas não sejam salvas, não sejam libertas. Significa dizer que quando a palavra de Deus está sendo pregada, a pessoa não consegue nem escutar. É como eu estou pregando aqui agora e tem alguém que está pensando num jogo de futebol, ou gente que está pensando na morte da bezerra, ou gente que está pensando no namorado que não está aqui. Então a pessoa está sentada, mas não está aqui. A semente não chega nem a entrar no coração, ela é roubada, você não tem a atenção. Ou então, você está com dor de cabeça. O inimigo gosta de dar umas dor de cabeça na hora da pregação da palavra, não é assim? Aí o povo está com dor de cabeça, não consegue prestar atenção na palavra. Às vezes é preconceito puro, porque se tivesse alguém aqui falando com uma voz diferente, ou com um sexo diferente, ou com uma cor diferente, às vezes a gente tem preconceito com o proclamador, e aí também não dá certo. Às vezes é sono. Às vezes o camarada está tão cansado que realmente não consegue. Eu não sei como é que Bela está viva, porque Bela devia estar dormindo em casa. Porque ela passou o fim de semana trabalhando comigo no Souso, dormindo tarde e acordando cedo, trabalhando muito. Mas a mãe dela vai ficar assim, aperreando ela para não dormir, para o terreno do coração dela ser terra boa hoje. Amém? Então, quando a pessoa está aqui com sono, também não vai conseguir. Esses têm um coração indiferente. Às vezes por culpa dele mesmo, e às vezes não, a culpa do sono, essas coisas. Mas o coração indiferente é esse. E a palavra vai vir. Pode ser o pior pregador, pode ser o melhor pregador. Pode ser o pior texto ou o melhor texto, não importa. O coração desses que estão à beira do caminho é completamente indiferente. Deus permita que não tenha ninguém assim aqui hoje. Segundo tipo de solo é a pedra, o coração como aquele solo da pedra, que não cria raiz, não dura. E Jesus, quando vai explicar, ele diz que esse povo é aquele povo que não dura quando chega a provação, se desvia. Ou quando chega a tentação, também se desvia. Porque provação e tentação não são necessariamente a mesma coisa. Porque tem provação que não é tentação. E tem também as tentações. É a pessoa que está aqui e escuta a palavra. E às vezes até gosta da palavra, mas não aguenta a tentação e cai assim que sai daqui. Ou então é aquela pessoa que não cai em pecado, mas quando sai daqui e passa por um problema, passa por um sofrimento, também abandona. Então, esses são aqueles que, por falta de umidade, a semente também não dá fruto. Esse coração é o coração superficial, não é o coração indiferente. Ele é o superficial, porque ele até queria, ele até recebe, mas logo ele para por conta da tentação ou por conta da provação. Deus permita que a gente não tenha ninguém com coração superficial aqui. O terceiro tipo é o dos espinhos. Esses escutam, gostam, aguentam um pouco, começam a frutificar, mas Jesus explica que esses, os prazeres e as preocupações do mundo impedem que frutifique. A semente do Evangelho implica num fruto que é além desse mundo. A semente é sobre a gente ter a mente no céu. E as pessoas que se preocupam demais com as riquezas aqui na terra, com as preocupações de status, fama, reputação aqui na terra, não conseguem frutificar muito, porque não tem o coração no céu, tem um coração mais na terra do que no céu, ou então um coração dividido. Então você tem o coração indiferente, você tem o coração superficial,
E você tem o coração dividido, que até quer Deus, até canta, até fecha o olho. Aliás, eu duvido, até um descrente, quando entra nessa igreja e vê esse povo cantando desse jeito, ele vai fechar o olho, ele vai adorar Deus mesmo, porque é bom. E a presença de Deus aqui é marcante. Então ele abre a mão mesmo, ele fecha os olhos e ele canta. Mas ele não necessariamente frutifica, porque muito embora ele goste, ele cante, ele adore, ele receba essa palavra, já vai chegar um momento em que ele vai se preocupar mais com a imagem que ele tem, ou com o dinheiro, ou com as coisas desse mundo. E aí o coração dele está dividido. Deus permita que não tenha ninguém assim aqui. Porque agora a gente vai chegar na terra boa. Sabe o que acontece na terra boa, quando Jesus vai explicar que terra boa é esse no nosso coração? É aquela que retém a palavra, frutifica com perseverança. Amém? Eu quero aprofundar essa terra boa, a qualidade da perseverança. Sabe por quê? Porque Mateus capítulo 13, quando Jesus vai explicar essa parábola, ele diz que aquele solo bom frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Quem já ouviu isso? Marcos, quando vai explicar, ele diz que Jesus diz a mesma coisa, a 30, a 60 e a 100 por um. Amém? Lucas não. Repare comigo, se você tiver sua Bíblia aberta, se não tiver, saque o seu celular. E repare comigo o versículo 15. Eu nem avisei, mas o irmão aí eu acho que vai conseguir colocar, porque ele é faca na bota. Bota aí. O versículo 15 desse capítulo de Lucas. Olha como Jesus está explicando a terra boa. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, guarde isso, de bom e reto coração, retém a palavra, guarde isso, retém a palavra, estes frutificam com perseverança. Amém? Note que, enquanto Mateus e Marcos trazem quantidade de fruto, Lucas fala de uma qualidade de ser semente, que é frutificar com perseverança, porque retém a palavra. Eu adoro isso. Gosto demais dessa palavra reter, de quem ouve uma palavra e toma posse da palavra, quem tem um ouvido ativo e não passivo. Eu me lembro que quando eu era bem mais novo, algum pregador disse, eu nunca mais esqueci, não me lembro quem foi o pregador, mas alguém disse assim, quando você for para a igreja, quando você for para uma aula, um culto, um EBD, uma conferência, alguma coisa, você não vai para ouvir passivamente. Você vai para reter alguma coisa. Você vai para a igreja para sair de lá com alguma semente no seu coração. Você viu a diferença de que quem vai... Eu acho que eu já disse isso aqui, né? Mas é eu sendo chato. Olha uma expressão que eu odeio mesmo, que eu não gosto, eu vou ali na Peniel assistir o culto. Olha, assistir o culto me dá uma agonia. Porque você não vem assistir o culto, você vem cultuar. Você vem prestar culto, você vem adorar a Deus, não é assim? E na hora da palavra, você não vem aqui para assistir o pregador pregar, você vem para reter alguma coisa. Você vem para sair daqui e levar alguma coisa com você. Venha para a igreja todas as vezes que você vier. Venha com essa vontade de eu vou trazer o que para casa hoje. Porque aquele que frutifica com perseverança, segundo Jesus está explicando nesse versículo 15, é aquele que retém a palavra. Eu ontem no Souso estava pregando, me lembrando, Rubinho, daquela época, isso o Rubinho viveu comigo muito, e ele sabe o que eu vou falar agora. A gente pregava em tudo quanto era igreja que você pode imaginar do Recife, a gente ia para todos os subúrbios, a gente viajou para tudo quanto era canto também, fazendo viagem missionária. Paula está numa dessa agora, daquela que a gente fazia, com barbeiro, com médico, com psicólogo, a mesma coisa que a gente fazia. E eu ia para as igrejas de subúrbio, e as irmãs do coque do subúrbio são diferentes das irmãs do coque da zona sul do Recife. Lá, o negócio é diferente. E aí eles faziam assim comigo, quando vinha uma profecia para cima de mim, a profecia era assim, eu não sei se vocês fazem isso aqui, eu acho massa. Eu não posso fazer isso na Recon não, que eu sou cancelado, mas aqui eu vou fazer. Olha como é que as irmãs faziam quando eu ia pregar num lugar. Ela terminava, ela vinha me entregar as palavras, né? Aí ela dizia assim, abra a mão. Aí eu abria. Aí ela dizia, toma a palavra. Aí me dava uma profecia. Você vai para as nações, você vai para não sei o quê, você vai para não sei o quê. Aí eu recebia a palavra. Ela, tome posse da palavra. E fechava minha mão. Ela mesmo fechava minha palavra.
Aí ela dizia, tomou posse, eu tomei posse. Ela disse, agora guarda no bolso. Aí eu tinha guardado. Era um negocinho brega, mas era massa. Aí ontem no Souza eu disse, abra a mão. Foi. Mas, brincadeiras à parte, eu acho massa isso. Porque quando ela está fazendo esse ato profético, porque é um ato profético, de eu receber essa semente e tomar posse, ela está querendo dizer assim, você tem que reter, você tem que guardar, você tem que ir para casa de posse da palavra. Não é uma palavra que você ouve, é uma palavra que você se apropria, porque a terra boa é a terra que retém a palavra. Deus está lhe chamando para se apropriar da palavra proclamada, da palavra de Jesus, da Bíblia. Amém? Então eu acho lindo esse negócio de reter desse jeito. Amém? E a gente faz isso para dar fruto. O que é que seria dar fruto? O fruto é a evidência externa de uma transformação interna. Quando a gente vai ler muito Lucas trata muito disso. É como se normalmente fosse algo com arrependimento, generosidade, obediência na prática. Isso é frutificar. Algo que você vê externo, mas que é fruto de algo que aconteceu internamente. E é por isso que eu acho lindo que ele fala de perseverança, ele não fala de quantidade, ele fala de como é que vai dar fruto, é com perseverança. Na NVT, a gente estava falando sobre isso mais cedo, lá na sala, na versão NVT, o texto de Lucas 8,15 diz com paciência. A palavra no original, ali no grego, é hipomoné. NVT tem paciência, mas eu insisto que perseverança é a melhor tradução, porque os estudiosos que entendem disso, dizem que essa palavra mostra uma atitude, e paciência, meio que você fica meio passivo, só na paciência. Perseverança dá a intenção de que você está esperando, mas está fazendo alguma coisa, é ativo na perseverança, uma resistência ativa, amém? E a mensagem de hoje é muito simples. A palavra de Deus é a semente, Ele nos dá de graça, nós somos esse solo para que a gente dê muito fruto. E aí vem alguns convites. Primeiro, não viva de passado. 19 anos da Peniel. A última coisa que eu vou querer é que um dia eu chegue aqui e a gente fique saudosista. No tempo que o pastor Léo fazia isso, o Lu fazia isso, no tempo de pastor Marquinho e Dona Ruth, no tempo... Olhe, não existe ninguém no mundo que honre mais o legado do pastor Marco e de Dona Ruth do que eu, que sou filho espiritual dela, junto com esses que estão aqui. E eu a amo muito. Mas dar fruto é sobre hoje. E nós vamos, para honrar esse legado, seguir frutificando. E não ficar só lembrando dos tempos do passado. Então o convite é para você conseguir continuar a dar fruto. Eu dei fruto há 20 anos atrás. Não. É com perseverança, é continuar dando fruto, amém? E continuar dando fruto com perseverança é sair do arranque inicial. Às vezes a gente tem um arranque, um dos pastores, seja quem for, Lucas, Bruno, Neto, Léo, qualquer um, vamos começar um negócio, aí vem um arranque. Está todo mundo cansado de gente que está no arranque, que diz sim no começo das coisas, mas não dá sequência. Nós vamos ser aqueles que perseveram. Para que daqui a um tempo de 19, mais 19 e mais 19, e a gente esteja perseverando na palavra. Amém? Agora, perseverança não é teimosia, viu? O reverendo Marcondes conta uma história, eu não vou repetir não, porque ele contando é melhor do que eu vou deixar quando ele vier pregar, ele conta. Mas ele conta uma história da vizinha dele, que se dizia perseguida, mas ela não era perseguida não, ela era chata. Aí eu estou me lembrando de uns amigos meus que dizem que são perseverantes. Eu digo, não, meu amigo, tu é teimoso. Porque quem persevera, persevera na palavra. O teimoso é chato mesmo, insiste no erro. O cara está errando e insiste no erro. Isso é teimosia. Tem gente aqui que está teimoso dizendo que é perseverante. Quem persevera, persevera em Cristo e na sua palavra. Amém? Quem persevera tem um objetivo a longo prazo, mesmo diante das dificuldades. O alvo é claro, não é um gosto seu, não é um capricho seu, não é um sonho seu, que às vezes você fica teimoso nesse capricho, nisso que você quer.
quem persevera, persevera nas coisas de Cristo, que são, a rigor, eternas. A alvo é Cristo, sua vontade, seu caráter. A perseverança requer renúncia. A teimosia não renuncia nada, quer tudo. A resiliência é inerente à perseverança. Há dificuldades, mas o perseverante sofre abalo, mas segue. Amém? É o triunfo do pouco e sempre sobre o muito e agora. O perseverante pode ser pouco, mas é sempre. O outro quer tudo muito, mas é só agora. Não segue. Amém? Deixa eu contar uma historinha aqui. A semana passada, eu, o reverendo Marcondes e Renata, que está aqui, faz assim, Renata, nós tivemos num culto, lá na Igreja do Amor, em Paulista. É longe a igreja, viu? Mas é uma benção. E um amigo nosso ia pregar lá. E ele está vindo pregar na Recon agora, em abril. E nós fomos lá. Era um culto de preparação pré-descende. Acho que foi o primeiro, na terça-feira, se não falha a memória, não foi? E esse pregador, ele contou uma história bonita. E que eu concordo com a história, eu não vou discordar da história, não. A história, a pregação dizia assim: se seu filho, ele dizendo, se seu filho nunca lhe viu queimando em casa, nunca lhe viu adorando em casa, se seu filho nunca lhe viu chorando, derramando lágrimas em casa, que tipo de exemplo você está sendo para o seu filho? Ele foi nesse caminho aí. E eu, em tese, concordo. A gente tem que ser exemplo para os nossos filhos. Eu quero que meus filhos vejam a minha devoção também e tudo. Eu acho que faz parte. Eu fiquei com esse negócio na cabeça. Eu já vinha orando por outros motivos. E quando ele contou essa história, apareceu uma outra história no meu coração, de uma intencionalidade que eu tenho há muitos anos com os meus filhos. E que eu acho que tem a ver com isso que nós estamos tratando hoje. Eu tenho 3 humanos e uma cadela, né? Mas a cadela não está nessa história. Eles já me viram chorando, já, pelo Evangelho também. Já me viram adorando, muito. Já me viram lendo a Bíblia? Sim. Fazemos culto doméstico, está tudo certo. Mas você sabia que em algum momento eu até evito isso? O meu secreto é meu secreto mesmo, até dos meus filhos. Eu não dou muita oportunidade para eles me verem em atos religiosos, por melhores que sejam, e eu os pratico. Não. Tanto é que meu devocional nem em casa eu faço. Por que você está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo pelo seguinte, que eu quero que os meus filhos olhem para mim e eles se impressionem mais do que me verem chorando, lendo ou adorando. Eu quero que eles se impressionem com o fato de que a vida inteira deles, eu sou mesmo, eu estou perseverando. Eu prefiro que eles olhem para mim e dizem, meu pai persevera nessa fé desde que eu nasci, do que se eles me vissem queimando, adorando, orando em língua e lendo, e no ano que vem desviado, e depois lendo, orando em língua e curando gente, e quem dizer o quê, e no outro ano desviado. O maior testemunho que eu quero dar para os meus filhos é um testemunho de equilíbrio e perseverança. Mais do que qualquer outra coisa. Eu acho que é mais saudável para eles pensarem assim: papai não vacila muito. Lógico que ele é pecador. Ele é um homem, ele é pecador. Mas a gente não vê papai desesperado, como quem não tem esperança. A gente vê papai sofrendo, porque a gente sabe que todo mundo sofre. A gente vê papai abatido, mas a gente não vê papai destruído. E vocês estão pegando a referência da palavra que eu estou pregando, né? Que é uma igreja de crente aqui. A gente vê papai triste, mas a gente vê que a alegria vem pela manhã. É muito melhor esse testemunho dele ver que o pai e a mãe perseveram do que o testemunho de uma devoção que é hoje e não é amanhã. Meus irmãos, isso é tão sério. Uma devoção que é hoje e não é amanhã é perigosa para o testemunho para os seus filhos.
Porque os seus filhos que veem alguém que queima, alguém que tem uma devoção, mas que não se sustenta, ele pergunta: cadê o fundamento disso? Porque mais importante do que o que você diz é como você se comporta. Mais importante do que os seus atos de religião é aquilo que a sua vida comunica para os seus filhos. Eu quero falar de perseverança na palavra. Eu quero falar de uma terra que recebe uma semente, retém essa semente e frutifica com a qualidade da perseverança, que é mais importante do que com o espetáculo da religião. Amém? Fez sentido para você? Glória a Deus por isso. É o triunfo do pouco e sempre. Mais do que o muito agora. Pode ser que algum filho meu diga: papai é devagarzinho, eu queria que papai queimasse mais. Mas papai é sempre. Eu prefiro do que ele diga: poxa, papai hoje fez um fogo lá em casa, foi uma adoração, e depois só daqui a 6 meses. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Temos desafios. E os músicos podem vir, que eu vou começar para terminar. Temos desafios. O desafio de uma fé que persevera, um coração que recebe essa semente com perseverança, é que a nossa gratificação muitas vezes é adiada. Nem sempre a gente vai ter as coisas agora. E no mundo de hoje isso é uma loucura, porque a gente quer tudo agora. Aquele que persevera, persevera até o fim. Então tem coisa que Deus vai dar nessa vida, tem coisa que vai ser só na eternidade. Mas isso é coisa de crente. Coisa de crente madura. Coisa de crente Nutella, e não é maduro, que gosta de ir para a igreja onde se promete tudo para hoje, é o crente que se desespera quando não tem hoje. Você pode não receber hoje, mas não é sobre você, é sobre Cristo se formando em você. A perseverança é você correr o risco de não receber, mas na glória vai ser muito melhor. Segundo cuidado, eu já falei um pouquinho sobre isso, é a gente não depender dos entusiasmos emocionais, que são bons, porque nós somos emoção, e eu sou também. Mas a gente tem que ter cuidado com isso, porque quem fica dependente das emoções apenas, quem fica dependente dos entusiasmos, dos arranques, dos arrobos, quem fica dependente disso, não tem rotina de perseverança. Porque ninguém é emoção o tempo todo. Ninguém é entusiasmo o tempo todo. Perseverança é equilíbrio, é ter rotina, é fazer o que é preciso. Terceiro e último cuidado: para você ter perseverança, você não pode desistir, mesmo que as críticas venham, mesmo que os deboches venham, mesmo que os gigantes se levantem, você não pode desistir, porque aquele que é perseverante, ele é resiliente, ele empena, mas não quebra. Amém? Só entende isso quem tem o Espírito. Por isso que Jesus disse: aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha, eu não sou coach não, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Dá até medo de dizer isso, porque fica parecendo coach. Mas deixa eu dizer um negócio a vocês. Tem estudos de faculdade mesmo, de universidades, que mostram que ter perseverança gera mais sucesso do que talento ou QI. Eu não estou pregando para você ter sucesso não, porque às vezes o seu sucesso é ter insucesso aos olhos dos homens. Mas se eu fosse um coach, eu ainda ia dizer isso aqui: você quer ter sucesso na vida? A perseverança é mais importante do que o talento, mais importante do que o QI. Isso são os estudos que dizem. Porque tem muita gente talentosa e inteligente que vai desistir na primeira tentação, na primeira provação. Mas eu e vocês estamos sendo moldados pelo Espírito para permanecer. Por último, eu quero ler de novo o versículo 15 e fazer uma equação para você, embora eu seja péssimo de matemática. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. A equação é: vida frutífera é igual a integridade moral, aquele que tem um coração bom, mas aquele que retém a palavra
mas aquele que tem a perseverança vai ter uma vida frutífera. E a minha oração agora na igreja, 19 anos, é que esse povo que está aqui reunido seja um povo de integridade moral, seja um povo pronto para reter a palavra e seja um povo pronto a perseverar no nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, integridade moral só é benéfica se vier do Teu Espírito. E nós queremos ter um coração bom e reto. E nós queremos reter a Tua palavra. Não só hoje, mas quando nós estivermos lendo a Tua palavra. Nós queremos que a semente da palavra encontre lugar no nosso coração para frutificar. Ajuda-nos, Senhor, com a nossa parte, que é da perseverança. Faz-nos, Senhor, terra boa, para que a paróquia Peniel possa celebrar o aniversário de 20, de 25 e de bodas de ouro, de 60 anos, 70 anos, até que o Senhor venha. Uma igreja fiel a Ti, ainda que seja no pouco ou no muito, que não seja nunca sobre quantidade, mas que seja a qualidade da nossa fidelidade em Ti. É assim que eu oro e profetizo, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.